Olá, olá, sejam bem-vindos aqui ao tutorial do passo a passo da lua e do coração. Hoje vou-vos mostrar como se faz o coração que dá para colocar argola de porta-chaves ou com correntinhas, o mesmo na lua, com correntinhas ou argola de porta-chaves, para podermos usar em porta-chaves, nas nossas bolsas, mochilas dos pequenos. É só usar a imaginação, dá para diversas coisas, é um acessório muito giro para usar e hoje vou-vos explicar este passo a passo. Antes de avançarmos, quero-vos pedir que deixem o vosso like, que compartilhem o vídeo, comentem qual que seria o próximo amigurumi que gostassem que eu viesse aqui mostrar-vos. Se têm dúvidas, o que é que gostavam de outros projetos que eu fizesse aqui, comentem, ajuda muito a crescer no meu trabalho, é muito importante para mim. Então, vamos aqui passar a lista de materiais para irmos ao nosso passo a passo. Então, para o nosso passo a passo da nossa lua, eu usei este fio cinza da Amigurumi, usei esta cor, este cinza que é o 8013, ok? Usei esta linha para o coração do fio da Matte Yarns F-Fun na cor 8006. Usei agulha 2,5. Eu tenho o ponto muito largo, então eu uso a agulha 2,5. Se vocês sentirem que têm dificuldade, que apertam muito o ponto, aconselho-vos a usar então a número 3. Usei um marcador de pontos, uma tesoura, um alicate e agulha para fazer os nossos remates. Usei também uma argola de porta-chaves, daí estar aqui o nosso alicate. Usei enchimento. O meu enchimento, o enchimento que eu uso é o da Círculo, gosto muito. Vamos então ao nosso passo a passo. Ora, vamos então dar início ao nosso passo a passo do nosso coração. E vamos iniciar com um anel mágico e dentro deste anel mágico vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Fechamos o nosso anel mágico. Peço desculpa pelo barulho, mas isto hoje está muito difícil. Então, fechamos o nosso anel mágico e agora na nossa carreira seguinte, carreira número 2, vamos fazer só aumentos. Um aumento em cada ponto, ou seja, vamos fazer 6 aumentos, que vai totalizar 12 pontos. Ora, primeiro aumento, colocamos o nosso marcador de pontos e vamos dar continuação ao nosso trabalho. Já terminei a minha carreira de aumentos, agora a carreira número 3 e número 4 é de ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, de 12 pontos baixos, um ponto em cada ponto. Vou fazer aqui as minhas duas carreiras e volto já. Então, cheguei aqui ao final da minha quarta carreira, agora vou cortar o meu fio, puxo esta linha. Vou deixar esta parte e vou fazer outra igual, ou seja, precisamos de duas partes iguais. A segunda, quando terminarmos a quarta carreira, não vamos cortar, ok? Então, vamos fazer outra igual a esta. Então, já tenho aqui as minhas duas partes iguais feitas. Agora, vamos unir. Então, como é que vamos unir? Pegamos aqui na nossa primeira parte, ou seja, está aqui o final, não é? Viramos assim o nosso trabalho e colocamos a agulha aqui por dentro do primeiro ponto baixo. E vamos aqui, ok? Ora, aqui 1, 2, 3, 4. Contamos do último ponto para trás, colocamos no quarto ponto e puxamos e fazemos um ponto baixo. Colocamos a agulha no seguinte, vamos
no seguinte da outra lateral, puxamos, fazemos outro ponto baixo. Colocamos no outro, passamos para o lado lá, puxamos, fazemos um ponto baixo. Vamos no próximo, que é o quarto ponto, colocamos aqui, vai ficar assim aberto, mas vocês seguram este fio que já o vamos rematar, puxamos e fazemos o quarto ponto baixo. Estes pontos baixos não vão contar para a nossa contagem da próxima carreira. Vamos contar a partir daqui, ou seja, estes 4 pontos baixos foi mesmo só para unir o nosso coração. Agora, vamos aqui colocar assim para visualizar no ponto baixo desta peça e vamos começar a fazer pontos baixos, ou seja, aqui vamos colocar 10 pontos baixos e aqui outros 10 pontos baixos. No total vamos circular 20 pontos baixos, ok? Então, aqui, voltar a fazer do início. Então, vamos aqui. Este é o nosso primeiro ponto baixo. Podemos colocar o marcador para não nos perdermos, ok? Ora, aqui no segundo ponto, 2. No próximo, 3. Aqui é um bocadinho difícil no início, mas depois isto encaixa. Okay. 1, 2, 3, 4. 5. E vamos circular a nossa peça até chegarmos aqui, no total com 20 pontos baixos. Então, já circulei aqui a minha peça com 20 pontos baixos, estão a ver? Fui sempre fazendo, totalizei 20 pontos baixos. Ok? Agora vamos neste ponto aqui, que é o ponto onde tínhamos o nosso marcador. E vamos começar então a nossa sexta carreira com 5 pontos baixos. 1, 2, podem colocar o marcador de pontos e devem para não se perderem. 3, 4, 5, uma diminuição, vamos no ponto seguinte, fazemos 8 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fazemos mais outra diminuição, pegamos não no ponto total, mas só nas alças de fora do ponto, ok? Pegamos nesta e nesta, puxamos o fio e ponto baixo, uma diminuição e terminamos com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Ok, nós agora vamos fazer carreiras com diminuições para poder fechar o nosso coração. Agora vamos à carreira número 7. Isto agora torna-se assim um bocadinho complicado porque o coração é pequenino, ok? Mas vocês agarrem a peça assim, coloquem o dedo para vos dar mais jeito. Então, na carreira 7, começamos com 4 pontos baixos. 1. Coloquem o marcador para não se perderem. Eu, por vezes, não coloco o meu, mas já é uma questão de hábito, mas vocês coloquem, por favor. 1, 2, 3 e 4. Ok? Uma diminuição.
Agora, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma diminuição e terminamos com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Tiramos o nosso marcador, vamos para a carreira número 8. Começamos com 3 pontos baixos, 1, 2, 3, uma diminuição, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4. E agora fazemos 2 diminuições, 1, 2 e 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Pronto. Eu agora não estou a colocar o meu marcador porque atrapalha um pouco, começa a ficar apertadinho. Então, agora vamos para a carreira número 9 e fazemos 2 pontos baixos, 1, 2, 2 diminuições, ok? 1, 2, fazemos mais 2 pontos baixos, 1, 2, mais 2 diminuições, 1, 2 e terminamos com um ponto baixo. Agora, antes de fazermos a nossa última carreira, carreira número 10, vamos começar a colocar enchimento para não ficar depois muito difícil, ok? Então, aqui com a ajuda da minha tesoura vou colocar o enchimento, vou colocar aqui para um lado e depois coloco para o outro. E agora vou colocar para o outro lado. Eu sei que parece um pouco difícil, mas vale a pena, fica um acessório muito giro. Até para oferecer a alguém, é mesmo muito giro. Se depois vocês quiserem que eu vos ensine o coração maior, por exemplo este, deixem nos comentários que eu gravo passo a passo do coração maior, ok? Também dá para usar o coração maior como acessório, mas eu acho o pequenino muito mais fofinho. Pronto. Então, colocamos assim enchimento, tá bom não colocar demais para não abrir os nossos pontos, ok? E agora vamos à nossa última carreira, para fecharmos o nosso coração. Ok? Então, vamos lá. Agora aqui torna-se um pouco mais complicado, mas nada é impossível. Então, vamos lá. Começamos com 2 pontos baixos, 1, 2, uma diminuição, que é um pouco difícil para mim, para que vocês consigam ver. Okay. Mais 2 pontos baixos, 1, 2 e outra diminuição. Ok. Chegamos ao final, o nosso coração fica assim mesmo meio enviosado. Ok. Então, chegamos ao final, cortamos aqui um pedaço do nosso fio, mas atenção, é aqui que eu vos quero dizer. Se for para colocar esta argolazinha de porta-chaves que vai ser colocada aqui, cortam mais ou menos este pedacinho, estava ótimo para fazer o remate. Mas se for para fazer as correntinhas
que vão ser aqui também, em vez da argola, temos que cortar um pouco mais de fio para depois não estarmos outra vez a colocar a agulha, a puxar novo fio. Nós vamos aproveitar o mesmo fio. Então, aqui já cortamos um pouco mais. Para rematar e pôr a argola de porta-chaves mais ou menos este bocadinho. E para estarmos um pouco à vontade, cortemos mesmo assim um pedaço grande de fio. Que eu quero fazer as minhas correntinhas. Então, puxamos o fio. Vou colocar agora aqui o fio na minha agulha. Já coloquei aqui o fio na minha agulha. Então, agora, para rematar a peça, vamos fazer o seguinte. Vamos introduzir a agulha nestas alcinhas de fora, ok? Passamos pela primeira, na segunda, a terceira, quarta argolinha, a quinta e a sexta, ok? Passamos por todas, puxamos o nosso fio bem, ok? Vai ficar assim um biquinho, é mesmo para ficar. Colocamos a nossa agulha aqui, estão a ver aqui nesta aberturazinha do anel mágico invertido, ok? Colocamos a agulha aqui e vamos sair aqui no centro do coração e puxamos, ok? Fica assim o nosso coraçãozinho. Pronto. Não cortamos o fio, apenas tiramos a agulha. E agora então vamos fazer as nossas correntinhas para podermos prender. Então, o nosso fio está aqui, colocamos a agulha aqui assim por dentro de um pontinho. Puxamos o nosso fio e subimos 20 correntinhas. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ora, 20 correntinhas. Viramos assim, peço desculpa, o nosso coração. Vamos aqui no mesmo sítio onde iniciamos, colocamos a agulha, puxamos o nosso fio e fazemos um ponto baixíssimo. Subimos uma correntinha, puxamos o resto do nosso fio, cá está feitinha a argola. Agora é só rematar este fio. Vou colocar aqui na minha agulha. Já coloquei aqui na minha agulha, então agora colocamos o nosso fio para dentro, aqui, ok? Saímos aqui num pontinho qualquer, puxamos bem para que fique firme. Eu costumo dar aqui um nozinho ou dois, eu nestas peças mais pequeninas dou um nozinho, para não abrir muitos pontos, porque este nó agora, ao colocar para dentro, vai ficar preso no enchimento, ok? Colocamos no mesmo sítio onde saímos aqui no outro lugar, puxamos, o nó já está preso dentro do enchimento, voltamos a colocar mais 1 ou 2 vezes, passando para lá e para cá. Se quiserem dar outro nó a meio, podem dar, mas ele já fica bem preso. E já está. Agora é cortar o excesso. E pronto. E aqui está o nosso coração. Este com a alça das correntinhas e este com a argola de porta-chaves, ok? Este está um pouco maior que este, vou-vos explicar porquê. Porque eu fiz este coração em ponto X, estão a ver? Fica mais fechado. E este eu fiz em ponto V, estão a ver? Fica mais... eu para certos trabalhos não gosto muito de usar o ponto V, para um coração não faz diferença nenhuma, mas até fiz de propositadamente para vocês perceberem na diferença de tamanho. Olha que giro.
Até dá para fazer um assim, colocar este aqui por cima e fazer, estão a ver? Dá para várias coisas. Mas este é ponto V. O ponto V, temos de ter muita atenção, por vezes fica assim, uns pontinhos abertos. Este é o ponto X. Depois, se quiserem, posso gravar um tutorial a explicar como é que é o ponto V, a diferença do ponto V, a diferença do ponto X, como se faz um e como se faz outro. Se quiserem, deixem nos comentários, ok? Vou então passar ao passo a passo seguinte da nossa lua. Espero que tenham gostado. Antes de avançarmos para o nosso passo a passo, vou-vos explicar como se coloca a argola de porta-chaves, ao invés de fazermos correntinhas, como eu vos vou explicar no passo a passo. Então, nós abrimos esta argola, ok, com a ajuda de um alicate, e colocamos aqui numa correntinha, aqui na ponta, ou nesta ponta ou nesta, colocamos assim, e depois, com a ajuda de um alicate, fechamos, ok, esta argola. Rodamos assim para dentro e já está, ok? Fica assim como com argola de porta-chaves. No passo a passo vou-vos explicar como fica desta forma, ok? Vamos então ao nosso passo a passo. Então, vamos dar início ao nosso trabalho fazendo um anel mágico e dentro do anel mágico iremos colocar 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechamos o anel mágico. E agora, na carreira número 2, iremos fazer 8 aumentos, ou seja, 2 pontos dentro de cada ponto da carreira anterior. Ok? Então, vamos aqui logo no primeiro e fazemos um aumento. Para não nos perdermos, colocamos o nosso marcador. Eu coloco no primeiro ponto que faço, ok? E agora é repetir. Podem ir logo rematando este fio, juntam assim à peça e vão logo escondendo. Ora, no próximo ponto, outro aumento. No próximo ponto, outro aumento. E vamos fazer aumentos até ao final. Terminei aqui a minha carreira de aumentos, que no total deu 16 pontos. Agora, vamos para a carreira número 3 e vamos fazer mais uma carreira de aumentos, ou seja, em cada pontinho da carreira anterior fazemos um aumento. Agora já fiz aqui o meu primeiro aumento e agora vou continuar a sequência de aumentos em cada ponto da carreira anterior, ok? Vamos fazer aqui aumentos em cada pontinho da carreira anterior. Ora, já cheguei aqui ao final da minha carreira, da minha terceira carreira, também só de aumentos. Agora, vamos fazer a quarta carreira, em que vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, eu esta carreira terminei com 32 pontos, iremos fazer agora a quarta carreira só com 32 pontos, um ponto em cada ponto da carreira anterior, ok? Estou aqui com alguma dificuldade para vos conseguir mostrar e como estou a ver através da câmara, não é a mesma percepção de ter a peça junto a mim, mas é para vos facilitar, ok? É mesmo fazer ponto sobre ponto da carreira anterior. No total são 32 pontos. Vou fazer aqui os meus. Cheguei ao final da minha quarta carreira, agora vou fazer a minha quinta carreira com um ponto baixo e um aumento, ou seja, no primeiro faço um ponto baixo, coloco o meu marcador,
No segundo faço um aumento, um ponto baixo no seguinte e um aumento no próximo. E vou repetir esta sequência até ao final de um ponto baixo e um aumento por toda a minha carreira. Vou fazer aqui os meus. Já tenho aqui a minha quinta carreira terminada, com 48 pontos, estão a ver? Ela agora com os aumentos já começa a dar esta virada na peça, não é? É mesmo este efeito que nós queremos. Ok, vamos agora continuar. Na sexta carreira iremos repetir a carreira anterior. Iremos fazer um ponto baixo, colocamos o marcador para não nos perdermos, ok? É importante. Lá está. E no próximo ponto fazemos um aumento, ok? Um ponto baixo no seguinte, um aumento no próximo. E vamos fazer toda esta sexta carreira da mesma forma, um ponto baixo e um aumento até ao final. Tenham em atenção, porque agora os pontos começam a ficar muito juntinhos e para não passar por despercebido, ok? Não passem logo para este, porque este aqui é um ponto, certo? Por isso nós vamos fazer assim um ponto baixo e um aumento no próximo, ok? Como agora começa o trabalho a ficar muito apertado, este ponto aqui quase que passa por despercebido. Se tiverem dúvidas, façam assim à peça para conseguirem visualizar melhor, ok? Vamos fazer então toda a volta com um ponto baixo e um aumento. Cá está, terminei a minha sexta carreira de um ponto baixo e um aumento. Como estão a ver, a peça começa a ficar assim, é normal, ok? Porque depois vai-nos facilitar na dobra. Agora vamos para a nossa carreira número 7, é a última carreira, e vamos fazer esta carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, esta minha carreira número 6 terminou com 72 pontos, iremos fazer 72 pontos na carreira seguinte, ponto baixo sobre cada ponto baixo, ok? Mais uma vez vos digo, tenham atenção aos pontinhos para não ficar nenhum para trás. Ora, fazemos o nosso primeiro ponto baixo, colocamos o nosso marcador e continuamos de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui os meus, já volto. Chegamos aqui ao final da nossa última carreira, a carreira número 7, já fiz os meus pontos. Então, agora vamos juntar a peça para começarmos a unir. O que é que nós fazemos? Fazemos assim, a dobrazinha, ok? Estão a ver o formato da lua? É mesmo assim. Não vamos colocar já o enchimento, nós temos que primeiro unir um pouco a peça. Então, a peça será, vou aproximar um pouco assim, para ver se conseguimos visualizar. Ora, terminamos aqui, dobramos assim ao meio, colocamos a agulha aqui no ponto seguinte, deste lado e do outro lado, ok? Puxamos o nosso fio e fazemos um ponto baixo. Colocamos a agulha no próximo ponto, a passar pelo ponto do outro lado, puxamos o nosso fio e fazemos um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, colocamos a agulha deste lado, passamos para o outro lado, estão a ver? Os pontos batem certo. Puxamos o nosso fio e fazemos um ponto baixo. E vamos fazendo este processo mais ou menos até aqui, ok? Deixamos aqui esta abertura. Ora, vamos fazendo, eu vou fazer aqui os meus, façam os vossos que eu já volto. Ora, chegamos então aqui àquele pontinho que eu vos tinha falado. Alargamos aqui agora um pouco o nosso fio e vamos colocar um pouco de enchimento, ok? Não é preciso muito, mas
colocar um pouco para a peça ficar mais fofinha. Ok? Correm para baixo, assim, com a ajuda de uma tesoura. Se eu digo para não colocarem muito, porquê? Para não ficar muito grosso, para não perder o formato da lua, ok? Mas coloquem algum para que possa ficar assim fofinho. Okay? Vão assim colocando e vão ajeitando. O enchimento também aconselho, se possível, que seja assim um enchimento razoável, porque nestas peças pode não fazer muita diferença, mas em outros amigurumis que têm uma estrutura, uma boneca, um coelho, sei lá, qualquer bichinho de amigurumi, se o enchimento não for bom, que deixa realmente a peça firme, com o tempo a peça começa a desmoldar, fica mole, não fica firme, não vai ter aquela estrutura, vai perder a firmeza. Por isso, aconselho, quando fizerem um amigurumi desse género, coloquem um enchimento bom, sim, porque faz toda a diferença, ok? Estão a ver? Já coloquei o meu enchimento, não é preciso demasiado, não coloquei muito nas pontas para não perder aquele efeito. Tem aqui, estão a ver? E agora é continuarmos a fechar a nossa peça como estávamos a fazer, ou seja, é colocarmos aqui a agulha no ponto baixo, anterior, aqui no outro lado, puxamos o nosso fio e fazemos um ponto baixo. E vamos continuando assim até ao final, ok? Até chegarmos aqui. Cheguei aqui ao final, como veem, sobra aqui um pontinho. Também trabalhamos neste último, ok? E está. Pronto, a nossa lua, ok? Vocês, se quiserem, podem bordar um olhinho, uma boquinha, se quiserem. Eu vou deixar a minha assim simples, mas isso é opcional, ok? Então, chegamos aqui, não cortamos o nosso fio. Porquê? Eu vou fazer um cordão para depois poder fixar a minha lua numa bolsa, numa mochila, onde eu quiser. Se não quisermos fazer o cordão, então fazemos só uma correntinha, cortamos o nosso fio e rematamos por dentro da lua. E colocamos então uma argolinha de porta-chaves. Por exemplo, se quisermos, claro. Eu abri aqui esta argolinha, não é? Encaixo aqui. Depois do fio cortado e arrematado, colocaria, por exemplo, aqui esta argolinha, apertava com um alicate e ficaríamos aqui com um porta-chaves, ok? Não é isto que eu vou fazer, porque eu quero mostrar-vos aqui as duas opções. Eu depois mostro-vos a opção com argola, mas é só para vos dizer que se for para colocar a argola de porta-chaves, podem já fazer então a correntinha, cortar o fio e rematar. Como vamos fazer o cordão, vamos aqui crescer um cordão de mais ou menos 15 a 20 correntinhas. Eu vou fazer aqui as minhas. Ora, já fiz aqui as minhas correntinhas, eu fiz 20, ok? Fiz 20 correntinhas. Vou aqui no mesmo espaço onde iniciei as correntinhas, puxo o meu fio e faço um ponto baixíssimo para prender, ok? Agora fazemos uma correntinha, cortamos o nosso fio e puxamos e vamos rematar a peça, ok? Então, já introduzi aqui o meu fio na minha agulha. Agora, o que eu vou fazer é colocar aqui para dentro, ok? Vamos fazer aqui para dentro, mas não vamos sair aqui. Vamos sair para dentro e vamos passar aqui por dentro destes pontos. Sim, não é preciso muitos pontos, mas alguns que é para ficar
preso. Aqui custa um bocadinho porque é onde tem os pontos baixos. Estão a ver? Agora sim, agora vamos passar para dentro, ok? Colocamos aqui, saímos aqui, por exemplo, deste lado. Ok? Eu costumo dar assim 1 ou 2 nós. Vamos ver. Neste caso vou só dar um nó aqui. Depois volto a colocar no mesmo lugar e saio para aqui noutro ponto qualquer, porque assim o nó fica preso dentro do enchimento. Voltamos a colocar e saímos outra vez do outro lado, no outro ponto. E pronto, já fica preso, já não sai. E é só cortar este fiozinho. E está aqui a nossa lua para colocarmos como acessório numa bolsa, numa mochila, num porta-chaves. É só usar a imaginação. Espero que tenham gostado. Deixem like, comentem o que gostavam de ver nos próximos vídeos, qual era o amigurumi que gostavam que eu fizesse, de passo a passo. Compartilhem, ajuda muito a crescer no meu trabalho, é muito importante para mim. Espero que tenham gostado e até à próxima.